Como nem tudo né, são flores. Nem tudo são flores. A gente contamos aqui a dificuldade do biscoito, né, que era achar, e uma outra dificuldade que a gente tinha. A primeira de todas foi o aumento da demanda com a estrutura que a gente não tinha. A gente não é rica, nós não somos ricas, não tínhamos capital para poder investir, né? Eu sei que muita gente que vai estar assistindo agora o vídeo vai falar, mas aí foi fácil, vocês pegaram algum dinheiro e investiram. Não, a gente não começou com nada. Todo o dinheiro que o buffet ganhava era para investir nele mesmo, né? Então até então a gente tinha os nossos trabalhos, né? O nosso sustento, e a gente ia reinvestindo. Então, conforme a gente foi crescendo, a gente não tinha onde colocar as farinhas, a gente fazia tudo na cozinha lá de casa, né, na cozinha da minha mãe, ficava um monte de pacote de farinha pela sala, aquilo já tava ficando muito apertado, a gente tava ficando inconveniente, né? Minha mãe queria fazer almoço, a gente tava preparando bolo de cachorro, a gente sempre separou tudo, né, todos os utensílios, a gente tinha tudo separado. A gente, como a Mayara falou, a gente via já o buffet como um empreendimento, como algo que ia ter que crescer, então a gente precisava olhar aquilo como grande. Porque se você só se enxergar como pequeno, você não vai sair daquele estado ali que você tá. Então, uma das maiores dificuldades foi o espaço, e a segunda maior dificuldade foram as entregas. A gente não mora numa região que é central do Rio de Janeiro, a gente mora numa região afastada. Então a gente atendia um número de clientes que era bem distante de onde a gente estava, a gente precisava fazer entrega. E nessa época não tinha tantos serviços de 2016, né? A gente não tinha aqui muitos serviços de aplicativo como se tem hoje, né? Uber, essas coisas. Então a Mayara fazia muitas das vezes as entregas e era muito trânsito. E uma coisa que a gente percebeu já nesse início era que a gente estava perdendo tempo com as entregas. O tempo que a gente estava no trânsito era o tempo que a gente estava produzindo, porque a gente já estava com muita demanda. Mas era isso, a gente estava começando e a gente precisava cuidar dessa logística, né? De como fazer as entregas sem perder muito tempo, porque a gente precisava ali precificar essa entrega. Sim. Tinha o custo do combustível, tinha o custo do tempo que estava no trânsito. Muita gente faz entrega de graça, isso não existe. Não existe. E a gente já tinha consciência disso, né? O tempo que ela tá perdendo, o combustível, se tinha estacionamento, quanto que era. Então, assim, foram grandes dificuldades no início, a questão da entrega e a questão do local, da estrutura. Mas a gente ficou quantos anos aí? A gente ficou 1 ano e pouco, né? Sim, nesse processo. Não, porque assim, foram mais, porque a gente ficou durante uns 2 anos, pausou. Não, então, mas até a gente pausar, acho que foi 1 ano e meio. 1 ano. Foi um ano. Não, 1 ano e meio. Mas aí depois ainda continuou com as entregas. Então foi um período aí de quase 3 anos só fazendo entrega, porque não tinha outro jeito, não tinha. Não tinha. A gente essa coisa de aplicativo, isso tudo é muito novo, né? Hoje em dia, a questão do delivery, depois da pandemia, tudo ficou muito mais fácil, né? Mas antes não. E até mesmo a questão da cultura da entrega. Como que você vai mandar um bolo de aniversário num carro de uma pessoa desconhecida que você não sabe se você tem que cuidar? Hoje em dia não, acho que as pessoas já estão mais acostumadas, né? Isso. Mas antes era bem difícil. Então foram as maiores dificuldades no início, né? Isso, foi as maiores dificuldades. E aí, conforme foi aumentando a demanda, a gente começou a perceber que a gente tinha que padronizar a produção. Porque era o seguinte, a gente tinha uma cozinha pequena, a gente precisava se programar naquela produção. Então, se chegasse, por exemplo, um pedido de bolo de frango e a gente não tivesse já aquele bolo, a gente ia acabar se enrolando. E aí tinha que parar algumas coisas que a gente estava fazendo para poder fazer o bolo de frango. Aí tinha alguém que pedia bolo de alfarroba e a gente não tinha bolo de alfarroba, e a gente tinha que parar tudo para fazer o bolo de alfarroba, e a gente pensou, não, então peraí, a gente precisa definir o que a gente vai ter no nosso cardápio. A gente não pode ficar a gosto somente do que o público tá pedindo. A gente precisa entender o que o público quer, o que o público gosta. E aí a gente começou a reparar quais eram os pedidos, os sabores mais pedidos. E até hoje a gente tem esses sabores mais pedidos, que era o bolo de frango, o bolo de fígado, que é assim, um dos mais pedidos, e a banana. E o porquê desses, a gente chegou à conclusão, né, do porquê desses sabores, porque são sabores que os tutores já conhecem. Por exemplo, alfarroba, ninguém sabe o que é alfarroba, né, quem não é da confeitaria pet ou não tem o costume de ter uma alimentação mais natural, não sabe o que é alfarroba. Então, dificilmente alguém pedia um bolo de alfarroba, e quando pedia, já pedia meio desconfiando, será que esse negócio aí meu pet pode comer? Então a gente foi percebendo que no nosso dia a dia a gente tinha que reduzir a quantidade de sabores para que a gente pudesse produzir em cima daquilo que a gente já sabia.
não dava para chegar assim do nada e vamos fazer isso, né? A gente precisava se programar na compra de mercadoria, né? Encontrar produtos em conta, então, tipo, qual era o dia da semana que o frango tava mais barato, qual era o dia que a gente ia sair para comprar. E a precificação também, a Mayra vai falar um pouco sobre isso, como facilita a precificação quando você tem produtos definidos. Então a gente entendeu que a gente precisava limitar no dia a dia o nosso cardápio e deixar as novidades para épocas mais festivas, né? Natal, Páscoa, trazer um diferencial. E aí a gente começou a padronizar a produção, que foi fundamental padronizar essa produção. A gente começou a cuidar da nossa agenda, né? O que a gente vai fazer em cada dia da semana. Isso foi fundamental também. Dividir as funções, que a gente dividia quem faz o que a partir das nossas habilidades. Quais seriam os dias de entrega, que era fundamental também. Não dava para um dia chegar e ter uma entrega, então a gente já tinha isso definido para o público. E as pessoas pensam assim, eu vou definir essas coisas, eu vou ficar sem cliente. Não. Lembra que a gente falou da credibilidade que a gente tinha, que a gente construiu? Então, a partir dessa credibilidade, a partir da construção da marca, a partir de tudo que a gente trazia, as pessoas queriam o nosso bolo, né? As pessoas às vezes estavam a quilômetros de distância e elas queriam comprar o nosso bolo. E aí, elas compravam independente do que a gente tinha no cardápio, porque elas confiavam, porque elas queriam, sabiam que o cachorro não ia passar mal. E foi assim que a gente foi otimizando o processo. E aí, nesse processo, né, a gente começou a dar mais atenção para a ficha técnica. Eu comecei a fazer ficha técnica de todos os produtos. Ficha técnica, para quem não sabe, é para a gente poder anotar a quantidade de ingredientes, criar um padrão de receita mesmo, né? Então a gente já sabia que a quantidade de ingredientes que era utilizada no bolo de frango, por exemplo, o tamanho que a gente ia fazer, quantas receitas daquele bolo de frango a gente ia utilizar, tudo ali porque a gente tinha anotado. E a ficha técnica servia também para a gente poder precificar, né, os produtos. Porque com a quantidade que você sabendo a quantidade de ingredientes que você tem, você consegue calcular, né, o quanto você vai gastar dentro daquela receita. Então a gente começou a padronizar tudo. A gente começou a prestar atenção em quais produtos que saíam mais, quais eram os mais pedidos pelos clientes. E aí a gente teve a ideia de criar kit festa, que fez um sucesso e faz até hoje, né? O que tava visando também, né, com os kit festa? Aumentar o nosso lucro, porque a gente criava um kit para quê? Para que as pessoas não levassem só um bolo, mas tivessem a festa completa, mas também o nosso ticket aumentasse, que a gente conseguisse ter uma margem maior. E uma questão é que a gente sempre foi muito fiel ao cardápio, né? Sempre foi muito fiel aos produtos que a gente tinha definido. Então, se chegasse algum cliente e pedisse um bolo de algum ingrediente que a gente não tinha no cardápio, a gente não pegava, porque uma das questões mais importantes assim é que você vai precisar dizer não para alguns clientes. Isso não tem jeito. Porque imagina você aceitar um produto em cima da hora. Aceitar um pedido. Aceitar um pedido em cima da hora. Repete a frase na hora de cortar. Imagina. Tá. Vou deixar isso já. Porque imagina você aceitar um pedido em cima da hora e você não ter aquele ingrediente ali, você ter que ir no mercado, você não sabe o quanto que vai custar preparar aquele produto e aí chega, você aceita, faz o produto e às vezes pode não dar certo e também você pode estar perdendo dinheiro, porque isso não tá dentro da sua precificação e você vai estar saindo da sua linha de produção. Então a gente sempre foi muito fiel ao cardápio, né? Que a gente tinha ali definido, porque a gente já tinha também as misturas, produtos pré-prontos, né? Pré-preparados ali congelado pra gente poder utilizar dentro das produções.